O São Paulo anunciou a chegada de Danielzinho, ex-Mirassol, como seu primeiro reforço para a temporada 2026. Depois de um ano com poucas coisas para festejar ou se lembrar com alegria, o torcedor tricolor espera que a próxima temporada recoloque o time na rota mais competitiva, apesar de todos os problemas, e com isso, quem sabe, na disputa por grandes coisas, como não aconteceu nesse ano. E nesse vídeo, logo depois da vinheta, a gente vai dar um mergulho no elenco do tricolor e projetar 2026, com os possíveis reforços e também as lacunas que precisam ser preenchidas. Roda aí. Bom, quando a gente dá uma geral no elenco do São Paulo, e esse aqui o plantel à disposição hoje, você encontra uma variedade de jogadores e características para os diferentes contextos enfrentados numa temporada. São Paulo tem 5 zagueiros, tem pelo menos 3 opções nas duas laterais, ou alas, já que o Crespo joga com 3 defensores. No meio campo tem pelo menos 6 jogadores para as posições ali de primeiro e segundo volante. E na frente, agora com o retorno de jogadores machucados, o São Paulo teve muitos problemas de departamento médico nesse ano. Vai ter Caleri, vai ter André Silva, vai ter o Rian Francisco, muito promissor. Eu acho que tem 2 aspectos aqui, olhando de forma geral, a gente vai mergulhar em setor por setor, que chamam um pouco mais a atenção do ponto de vista de carência. O São Paulo tem poucos jogadores de velocidade para atuar pelos lados do campo, embora não jogue nesse sistema, é bem verdade. Hoje só o Luca e o Ferreirinha. E tem poucos criadores, armadores de jogada, aquele cara para pensar mais o jogo numa faixa próxima do gol. O Lucas não é exatamente esse jogador, embora possa ser adaptado para jogar assim. E o Rodriguinho, jogador jovem da base, também convive com essa expectativa e perspectiva, mas ainda sem ter conseguido desabrochar inteiramente. Mas antes de olhar necessariamente para as opções, é preciso colocar um ponto muito importante no contexto do São Paulo. Logo quando o Campeonato Brasileiro acabou, o Crespo foi perguntado sobre o planejamento para 2026. E ele deixou claro 2 aspectos. O primeiro é que o São Paulo precisa ter pés no chão para se reconstruir no cenário, no contexto que o clube vive, que a instituição atravessa, e que deveria ser competitivo, mais competitivo do que foi nesse ano. Então vamos ouvir essa importante fala do Crespo sobre a montagem do time, porque ela nos dá alguns pontos interessantes para debater e analisar aqui logo na sequência. Não sei a caixa que São Paulo tem, sinceramente. Eu não posso falar uma coisa assim. Sim posso falar que para mim, independentemente que a gente queira jogar Copa Libertadores, é normal. Mas acho que se a gente joga Sul-Americana também tem que ser competitivo. E se toca a Sul-Americana, a gente tem que pensar em ser competitivo até o final. Mas eu não sei financeiramente se vamos a poder ou não. A coisa mais importante é tentar de melhorar o time. Se você vai ver, a gente chegou oitava, correto? Quantos pontos de diferença com o sétimo? Quantos pontos? 10? 7? 8? São muitos. Então se você pensa que em um mês vamos a reduzir 8 pontos de sétimo. Pé no chão e ser claros. Vamos a melhorar, a ideia é melhorar. Vamos a voltar a ser o São Paulo de los años 90? Não, isto falta muito. Eu falei outra vez, são 20 passos, vamos começar por um. Que o próximo ano tem que ficar 19, mas não 25, 30, são 20. Então a ideia é 20, em um ano começamos a falar outra vez, e quanto falta? 19. Não 25 nem 30. Um passo. E depois vemos. Jogador importantíssimo na campanha histórica do Mirassol, o Danielzinho chega com uma expectativa alta de ser uma peça vital no setor do meio campo. Aos 31 anos, o camisa 8 foi titular em 37 das 38 rodadas do Brasileirão, sendo de forma disparada o jogador que mais minutos teve na temporada do Mirassol. Foram 4.344 minutos em campo, em 50 partidas ao longo do ano. E aí no site dos nossos parceiros aqui do Sports Base tem algumas métricas muito legais que a gente consegue observar, avaliar e entender um pouco das características dos jogadores. Estou aqui no perfil do Danielzinho no site e a gente vai olhar para algumas coisas. Uma delas é a questão do campo, né, do mapa de calor aqui do Danielzinho e por onde ele transita no campo. Dá para perceber que tem uma mancha vermelha aqui numa parte muito grande do gramado, o que quer dizer que o Danielzinho é um jogador que se multiplica pelo campo, se movimenta em vários setores, pode jogar mais perto da defesa, cumprir o meio, chegar ao ataque, então é um cara multifunção e jogou 50 partidas na temporada nesse nível, nesse ritmo. Isso é importante e já é um ponto aí a favor do Danielzinho. Aqui do lado a gente tem um gráfico que mostra 2 aspectos. Começando com essa mancha vermelha aqui, que mostra a porcentagem, né, dentro de cada uma dessas categorias, chutes, interceptações, desarmes bem-sucedidos, duelos defensivos, da média dos jogadores da mesma posição que o Danielzinho no campeonato. Então, outros jogadores de meio campo, meio-campistas defensivos, entre aspas, né? Volantes que atuam ali como primeiro, segundo homem de meio campo. O azul é a porcentagem do Danielzinho. Então, por exemplo, aqui, ó,
nos desarmes bem-sucedidos, o Danielzinho é melhor do que a média dos jogadores da mesma posição no campeonato. Acho que assim fica fácil para você entender como funciona esse gráfico aqui. Outro aspecto, bolas recuperadas no campo do oponente, então no campo de ataque do seu time. O Danielzinho também tem uma média aqui ligeiramente melhor a dos jogadores da mesma posição dentro do campeonato, e isso se repete nos passes progressivos, nos passes para o campo de ataque, aqui nos duelos defensivos, né, nas disputas defensivas, o índice de vitória dele é muito parecido com o da média do campeonato. Enfim, esse aqui é um raio-x geral que dá pra gente perceber pontos frágeis e pontos mais fortes de um jogador. Então, trazendo isso pra prática e olhando pros lances aqui do Danielzinho no campeonato, a gente vai começar a perceber como ele vai bem nessa questão do desarme no trabalho sem a bola. Olha esse lance aqui contra o Sport, que começa numa saída do Sport dentro do seu próprio campo, e o Danielzinho é o único homem mais centralizado. O Mirassol tá lá na frente, tá lá no campo de ataque. Olha como ele vai se posicionando de lado pro marcador, para ele poder girar para um lado ou girar para o outro e ter a possibilidade, se o jogador acelerar ou der um passe em profundidade, de ajudar nessa recomposição defensiva. Mas ao mesmo tempo, quando ele percebe que o jogador do Sport vai conduzindo e não vai de fato fazer um passe, ele se adianta e dá o bote, ó. Ele se adianta no campo e dá o bote, intercepta a bola e acaba fazendo com que o lance volte, né? Que é a defesa do Sport, que o ataque, a tentativa do Sport de sair para o ataque tem que ser reiniciada. Então ele temporiza ali e dificulta a transição do Sport, ele não deixa o adversário se mover em campo. Essa leitura dele é um bom destaque. Aqui de novo num jogo contra o Palmeiras, ó. O Palmeiras vai sair jogando com o Gustavo Gomes, ele tira ali da defesa e o Vitor Roque domina. O Danielzinho é o primeiro jogador já ali mais próximo dele. E ele vai exatamente em direção ao Vitor Roque, diminui o espaço, toma a frente e recupera a bola, devolve para a defesa e sai jogando limpo. Então, essas interceptações, ou melhor dizendo, esses duelos vencidos pela bola, em alguns casos interceptações, em outros duelos vencidos pela bola, é um aspecto onde o Danielzinho se destacou na temporada vestindo a camisa do Mirassol. Aqui mais um lance nesse sentido, ó. O Palmeiras vai sair jogando aqui pelo lado esquerdo, é um passe do lateral que vai entrar no Andreas Pereira. De novo, ele divide a referência ali no espaço, fica entre os dois jogadores, e quando a bola entra no Andreas ele vai, diminui, quando o Andreas hesita ele dá o tapa embaixo da bola e recupera, e ainda se apresenta para jogar à frente. Aqui o passe não sai tão bom assim, mas é um exemplo do que o Danielzinho pode fazer. Com a bola não dá pra gente olhar pro Danielzinho e dizer que ele é um jogador que vai conduzir o time em campo no sentido de criar jogadas no campo de ataque, ser um armador, de dar vários passes para finalizações. Não foi assim ao longo do Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador que atua mais na linha dos meio-campistas, ajudando em saída de bola, mas vez ou outra pode, obviamente, contribuir no campo ofensivo. Mas é importante a gente dizer que não é essa a principal característica do Danielzinho. O jogo contra o Vasco reúne aqui um aspecto interessante. O Vasco vai tentar sair jogando, o Danielzinho vem, intercepta e já dá um passe de primeira. Acaba sendo um passe-chave. Não é uma jogada que ele criou, mas ele interceptou e jogou de primeira. Eficiente. Aqui no jogo contra o Fluminense, acho que tem um exemplo interessante da gente olhar, que é um passe que vem de trás, não é bom, ele precisa corrigir a rota, reequilibrar o corpo, e consegue fazer isso bem, dá um drible de corpo no jogador do Fluminense e ainda consegue dar um belo tapa lá na referência. O goleiro acaba saindo, o Fábio, e a falta na sequência da jogada. Aqui no jogo contra o São Paulo, uma saída rápida do Mirassol, o São Paulo subiu para pressionar, não pressionou bem, o Mirassol saiu bem dessa pressão e o Danielzinho foi encontrado para conduzir o time em campo. Isso, repito, não acontece muito, mas quando acontece ele tem boa qualidade de articulação, ó. Temporiza, espera, faz o passe na referência, que acaba não dando em nada. Na saída de bola do São Paulo, eu imagino que o Danielzinho vai ser um jogador mais importante no contexto do time do Crespo, jogando ali ao lado provavelmente do Marcos Antônio. Já a gente vai olhar de novo para a questão do campinho. Porque ele pode muitas vezes descer para construir como um terceiro elemento ao lado dos zagueiros, entre os zagueiros, ou um segundo elemento ao lado de um outro meio-campista. Aqui um exemplo de saída de bola do Mirassol. O passe vem de um meia mais central, apenas os dois zagueiros mais atrás, ele dá continuidade na jogada. Ah, não tem nada de extraordinário nesse lance? Não, mas é importante você ter também um jogador que consiga conduzir o time da defesa para o ataque, com bons passes, com tranquilidade, encontrando a melhor opção, selecionando o melhor passe. O Danielzinho me parece ter uma capacidade muito boa de fazer isso. Aqui de novo, ó, ele sai de uma zona lá pelo lado direito, abre o jogo aqui no lado esquerdo, faz o time avançar em campo, ele seleciona um bom passe para o time andar. Aqui mais uma vez, o passe que entra no Reinaldo, de novo acontece isso. É a ideia de fazer o time andar em campo mesmo. No jogo contra o Palmeiras, mais uma saída dele aqui ao lado dos zagueiros. E aqui tem um aspecto interessante. No primeiro lance que a gente viu, o Danielzinho estava lá pelo lado direito. Agora aqui pelo esquerdo. Lembra lá no começo do campinho, do mapa de movimentação dele? O cara que se multiplica em campo. Então é importante você ter um volante que possa sair pela esquerda, pela direita e encontrar boas soluções pelos dois setores do campo. Aqui no jogo contra o Palmeiras é isso que acontece. Ó. Ele vem dar um suporte pro Gênesis aqui do lado esquerdo, recebe e olha o tapa que ele vai dar pro Reinaldo de trivela lá na referência. Muito bom. Então isso mostra um pouco
das características, dos detalhes do jogo do Danielzinho. Então, pensando em um desenho de São Paulo para a temporada, mantendo a lógica dos 3 zagueiros que o Crespo utilizou esse ano, essa aqui pode ser uma base. E antes que você lote os comentários, cadê esse, cadê aquele outro? Aqui especificamente a gente está falando do Danielzinho e do papel dele na dupla de volantes ao lado do Marcos Antônio. Outros departamentos, laterais, atacantes, meias, a gente vai chegar. Calma, siga no vídeo, porque tem muita coisa legal aqui ainda pra gente analisar sobre o São Paulo. Então, recapitulando, o Danielzinho vai ser esse cara ao lado, imagino eu, do Marcos Antônio. Mas ele oferta ao São Paulo também uma possibilidade de repetir algo que o Crespo fez algumas vezes nessa temporada, muito por conta da impossibilidade de contar com o Lucas ou com o Oscar, que era ter um meio-campo com 3 jogadores, um meio-campo um pouquinho mais recheado, né? Que pode ter então o Bobadilla jogando aqui ao lado do Marcos e o Danielzinho sendo em alguns momentos esse primeiro homem de meio campo, embora ele não tenha sido só o primeiro volante, jogava lado a lado ali, mas ele pode ser esse jogador, ou até o próprio Marcos Antônio, ele jogar um pouquinho mais adiantado para ajudar nessa transição, ou os dois com um mais adiantado, e aí no caso o Lucas ou um outro articulador, enfim. Eu acho que ele vai oferecer essa possibilidade para o São Paulo. E aí, aqui para mim, o São Paulo vai ter um ponto muito forte nessa temporada, que é esse miolo de meio campo, com o Marcos e o Danielzinho. Jogadores de bom controle de bola, de bom passe, né? De progressão, no sentido de progressão no campo. Então, na minha visão, esse setor que é o coração das equipes, o meio campo, do São Paulo vai estar muito bem abastecido com o Danielzinho e o Marcos Antônio, que foi, para mim, o melhor jogador do time em 2025, nesse caótico 2025. Então, Danielzinho aqui ao lado dele, eu acho que o São Paulo tende a ganhar muito com essa dupla de meio campo em qualidade, tranquilidade, boa saída pro jogo. É claro que o torcedor olha para esse quadro e ele quer mais, ele espera mais reforços, ele quer mais jogadores, ele enxerga que dá para trazer um 10, um 9, um lateral, um zagueiro, enfim. A torcida quer muita coisa, mas a gente precisa contextualizar também que o São Paulo passa por um momento muito complicado financeiro, que as contratações não devem ser muitas para essa temporada, que há um bom elenco capaz de competir e também, de alguma forma, movimentos, olhares para o mercado e possibilidades pensando na próxima temporada. Uma delas foi essa aqui que os nossos companheiros lá do Globoesporte.com noticiaram nessa semana, no início dessa semana, de uma possível troca entre São Paulo e Botafogo. São Paulo esconde a lista, mas deve trocar Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho com o Botafogo. Então, a gente avançando aqui na matéria, fala sobre esse interesse, né, do Botafogo nesses 3 jogadores, no Rodriguinho, no Pablo Maia e no Ferrarese, jogadores que serão emprestados com valores de venda fixado. E aqui, do interesse do São Paulo por 2 jogadores mais especificamente. O Vitinho e o Savarino, podendo vestir a camisa do tricolor paulista, além do Joaquim Correa, que também foi ventilado, também foi especulado. Então, de volta aqui ao nosso Sports Base, a gente vai olhar os números do Savarino nesse Campeonato Brasileiro e observar que em chances criadas, chutes, passes para a área de pênalti adversária, né, passes para dentro da área adversária, tanto em números quanto em porcentagem de acerto, ele vai melhor do que a média do Brasileirão. Então ele é um meia armador que tem uma qualidade muito grande de articulação. Não vai tão bem nas interceptações, os dribles também no terço final não se destacam, né, no Savarino, mas acho que esses outros aspectos compensam. Ele é um armador, um jogador de muita qualidade de articulação. Aqui no mapa de movimentação dele do lado, também a gente observa que ele transita por uma parte muito grande do campo, né, ali no setor de meio, e pode ser esse armador que o torcedor do São Paulo tanto espera, tanto deseja, tanto imagina. Na temporada o Savarino deu 7 assistências, marcou 6 gols, o Botafogo oscilou muito, então naturalmente, né, ele também não fez a melhor das temporadas da sua carreira. No caso do Vitinho, olhando aqui no nosso Sports Base também, números bem expressivos dele, melhor que a média do campeonato, na mesma posição que ele, em dribles certos, interceptações, chances criadas e cruzamentos. E em outros índices que ele não foi melhor que a média do campeonato, ele esteve muito próximo. Os duelos vencidos pelo alto, duelos defensivos vencidos também a porcentagem muito perto da média do campeonato. O mapa de movimentação mostra, né, um jogador com muita chegada à frente, muita presença no campo ofensivo, o que no desenho de um time que joga com 3 zagueiros e com alas, para mim parece ser bastante promissor, né? Bastante interessante. Em números, nessa temporada, o Vitinho deu 4 assistências, marcou 2 gols, e embora não tenha tido uma grande produção de gols ou coisa do tipo, ele vai muito bem, né, em vários aspectos do jogo. Repito, acho que tem muito a ver com o contexto do Botafogo, que ajudou muito pouco um jogador com a qualidade dele. Eu, particularmente, não consigo entender muito por onde esse negócio pode ser tão bom assim pro Botafogo, embora jogadores jovens, né, como o Rodriguinho e o Pablo Maia possam ser integrados ao elenco, possam até ter um bom rendimento.
O próprio Ferrarese, acho que é um zagueiro que tem uma boa qualidade de jogo, mas perder Savarino e Vitinho, pra mim, significaria perder 2 jogadores titulares absolutos pro próximo ano. Nesse momento o Botafogo nem treinador tem, então também é difícil imaginar essa troca sendo feita. Enfim, pro Botafogo eu não vejo muita vantagem, pro São Paulo seria espetacular esse negócio. Então vamos imaginar o São Paulo aqui mergulhando em outros aspectos. Pra linha defensiva, se o Ferrarese for embora, acho que o São Paulo vai precisar contratar um zagueiro, né? Vai haver sim uma lacuna nesse setor. São Paulo namorou o Gemes, um zagueiro de boa qualidade de defesa, qualidade defendendo a área, com a posse da bola. É um jogador que acho que pode evoluir, mas fez um campeonato brasileiro muito sólido, muito consistente, atuando pelo lado esquerdo na maioria das vezes, mas é um jogador destro. Outra possibilidade que esquentou bastante nesse momento no São Paulo é a da contratação do zagueiro Gaston Ávila, jogador de 24 anos que esteve nessa temporada emprestado do Ajax ao Fortaleza. Segundo meu parceiro Gabriel Sal, São Paulo e o jogador, o staff do jogador já tem um acordo. A questão aí agora, de fato, é viabilizar o negócio junto ao clube holandês, no molde de mais um empréstimo. Quando a gente olha aqui para o índice do Gaston Ávila no Campeonato Brasileiro, a gente vê que ele teve números bem próximos da média dentro da competição, da média dos outros defensores aqui no nosso índice do Sports Base. Só que, diferentemente do Gemes, ele é um zagueiro canhoto. Também jogou pelo lado esquerdo, mas um zagueiro canhoto que mudaria um pouco a lógica do sistema defensivo do São Paulo, mas é um jogador que nesse momento está mais próximo de chegar ao São Paulo para reforçar o time na próxima temporada. O Arboleda é um jogador já bastante experiente, né, que tem muitos anos de casa, não fez a melhor das suas temporadas, mas pode render mais, assim como o Alan Franco, que também, depois de ter feito um ótimo ano de 2024, rendeu menos do que aquilo que a gente já viu ele render com a camisa do tricolor. Ainda tem o Sabino como uma opção aqui, uma composição de elenco para o lado esquerdo, e tem o Tolói também, que pode jogar na sobra, mais pela direita. Para mim também uma composição de elenco, não vejo o Tolói como um titular. Então, se sair o Ferrarese, acho que o São Paulo vai precisar se reforçar. Já falamos aqui do meio campo, Marcos Antônio e Danielzinho e outras opções, né? Como, por exemplo, o Bobadilla, que pode atuar aqui num trio em alguns momentos com o Marcos Antônio e o Danielzinho, pode jogar numa dupla com o Marcos ou com o Danielzinho. Também acho que vão rotar muito, né, esses 3 jogadores, vai haver uma rotação grande entre eles. O Bobadilla jogou bastante minutagem em tempo em campo nessa temporada e me parece ser um perfil que o Crespo gosta. O Alisson é um jogador que, se não sair, vai precisar ser recuperado, né? Ele que foi um pilar fundamental naquele São Paulo campeão da Copa do Brasil em 2023. Nesse ano, nessa temporada, rendeu muito pouco. Vai ser um jogador a ser recuperado. Então, diante do cenário vivido pelo São Paulo, o Cédric, como um cumpridor, imagino eu que vai continuar sendo um titular muitas vezes da posição, mas para mim o Mike deveria ganhar mais espaço e ser aí um cara a ser lapidado, desenvolvido nesse elenco do Hernan Crespo. Para a posição do armador, aí sim, o Savarino cairia como uma luva, hein? Para jogar como 10 aqui no tricolor seria uma contratação e tanto, né? O Savarino jogando mais centralizado aqui para ser o cara a abastecer a dupla de ataque, que eu acho que depois desse ano de muitas lesões ganha algumas opções. Você tem Luciano e Caleri, que podem ser os titulares, né? O Luciano mais uma vez foi o artilheiro do São Paulo no ano, mas tem Rian Francisco para ganhar minutagem, para se desenvolver, o jogador que mostrou talento e personalidade quando entrou em campo. E tem também, né, uma outra opção aqui, que é a do André Silva, que ao longo desse ano muitas vezes entrou, marcou gols, né? Quando o Caleri se lesionou principalmente, o André foi titular e marcou gols importantes. Então, pensando nesses 4 aqui, acho que o São Paulo tem boa qualidade de atacantes para essa temporada. Ah, são os melhores do Brasil? Não, não são, mas de novo, contexto, gente, contexto do São Paulo. Então, pensando nisso, cara, acho que o Rian tende a ganhar bastante espaço nesse ano. André Silva e o Caleri tem um perfil mais de centroavante, o Rian é um segundo atacante, acho que assim como o Luciano, então o São Paulo pode ter até 2 duplas, né? E girar, obviamente, entre elas, sem esquecer do Tapia, que é uma opção, é um jogador bastante esforçado, que entrega muito, não é de muita qualidade técnica, mas acho que ele deixou boas impressões assim nas atuações que fez, principalmente diante do cenário vivido pelo São Paulo, né? Muitos desfalques, muitos jogadores de fora, e eu acho que o Tapia, como uma composição de elenco, é um jogador que pode agregar em um cenário ou outro, né? Um ataque interessante do São Paulo poderia ser aqui com Rian Francisco e Caleri, Rian Francisco e Luciano, Caleri e Luciano, André Silva e Luciano, André Silva e Rian, enfim. Eu acho que o São Paulo tem boas opções aí pro ataque, pensando nessa temporada de 2026. E aí, óbvio, né? Muita gente vai falar, e o Lucas? E o Lucas? Onde vai colocar o Lucas? Cara, eu vejo 2 possibilidades aqui pro Lucas Moura vestindo a camisa do São Paulo, ou nessa posição aqui mais central, lembrando que o Savarino é um sonho, uma possibilidade, uma especulação, não é um reforço certo. Então o Lucas pode ser esse 10 aqui em um jogo ou outro, e um jogo ou outro pode atuar até como uma dupla de ataque, como ele jogou na última temporada. A questão do Lucas é a incógnita, a interrogação, quando a gente olha para ele, desempenho, enfim, o que pode jogar.
pensando também nas lesões, né, que o Lucas teve ao longo desse ano e todos os momentos em que o Lucas não pôde estar em campo para ajudar o São Paulo. Eu acho que esse também foi um tópico, né, em relação ao 2025 tricolor. Então é difícil imaginar quanto tempo o São Paulo terá de Lucas em campo, em quais condições vai poder contar com ele. Mas é óbvio que se tiver bem é um jogador que pode agregar bastante no elenco. E aí, para fechar esse balanço do elenco tricolor, quero falar dos jogadores de velocidade também, o Ferreirinha e também o Luca, menino da base. Nesse sistema que o São Paulo joga com 3 zagueiros, é difícil encaixar um jogador em ponta, né? Difícil demais. O Ferreirinha jogou algumas vezes como um ala aqui, na ausência do Enzo, mas em contextos muito específicos. E um jogo ou outro, São Paulo mudou um sistema e aí jogou com o Ferreirinha aqui pelo lado. Isso faz com que jogadores com essas características joguem menos, né? E isso é muito ruim, principalmente para o Luca, que é jovem, precisa de minutos para se desenvolver. É difícil imaginar jogando como ponta e como segundo atacante também não sei se será a melhor para ele, assim como não é para o Ferreirinha. Então, são jogadores muito específicos e que dentro da formatação de jogo do São Paulo é difícil imaginar onde eles podem entrar. Então o Crespo deveria mudar o sistema. Não é bem assim que funciona, né? O Crespo gosta muito desse sistema com 3 zagueiros, com 3 defensores, tem mantido o São Paulo jogando assim e já deu muitos indícios de que não vai mudar. Então não sei se 2026 será um ano de muito espaço para Ferreirinha e principalmente para o Luca, o que é uma notícia obviamente ruim. Bom, fora das 4 linhas, o torcedor de São Paulo convive com notícias bem pouco animadoras nos últimos tempos, né? Escândalos internos, um presidente muito contestável e uma gestão que de fato não é boa, não tem sido boa nos últimos anos, dos recursos, da administração do clube, de contratações, de como tentar tirar o São Paulo de uma situação financeira muito ruim. Então quando o torcedor olha para o panorama da instituição, ele de fato não se anima. Mas em campo eu acho que há a possibilidade do Crespo sim formar um time competitivo e possa ser uma equipe para fazer um bom ano de 2026. São Paulo não é favorito a título em nenhuma das competições que ele disputa, ele não entra com esse status, com essa possibilidade, nem no Campeonato Estadual, nem na Copa Sul-Americana, tampouco no Campeonato Brasileiro, menos ainda na Copa do Brasil, mas ele pode nessas 2 Copas encontrar caminhos de competir para ir um pouco mais longe e no Brasileirão com esse elenco fazer um campeonato seguro. O 2025 do São Paulo foi muito atropelado por lesões, o clube teve mais de 70 lesões nessa temporada. E em muitos momentos o Crespo não tinha nem opções ali para montar um time minimamente forte para determinados cenários de jogos. Recuperando esses jogadores, tendo eles de volta ao time do São Paulo, eu acho que tem a possibilidade sim do Crespo formatar uma equipe mais sólida, mais competitiva, com um ou outro ajuste, uma outra contratação, não há muita grana em caixa. Eu imagino que o São Paulo vai contratar, se de fato o Ferrarese sair, um defensor, um zagueiro, e mesmo se ele não sair, talvez vá buscar essa peça no mercado e tentar encontrar um armador, um jogador que possa cumprir essa função, já que o Oscar não vai seguir a sua carreira, teve problema de coração e vai se aposentar, e o Lucas não é necessariamente esse jogador também. Então, para mim são essas 2 as principais lacunas aí do elenco do São Paulo. Um outro zagueiro com características de boa qualidade para defender, é óbvio, mas que também tenha uma boa saída para o jogo, e um jogador para criar um pouco mais, para articular mais as jogadas. Para isso o São Paulo vai precisar ser criativo e garimpar bastante, pois, repito, não há dinheiro para grandes investimentos. Mas e você que está aí do outro lado da tela, o que espera desse tricolor para 2026? O que você está imaginando desse time? Quais contratações gostaria de ver? Enfim, aqui embaixo o espaço para os comentários está mais do que aberto para você deixar a sua opinião.